Eu tinha 10 anos quando aprendi a acalmar uma criança às 3 da manhã. O trovão partia o céu ao meio, a janela vibrava, e a Emma encolhia-se no meu peito como se eu fosse um abrigo que não ruía. Eu cantava baixo, soprava histórias inventadas, e prometia que, quando o dia nascesse, nada de mal ia lembrar o nosso nome. A mãe trabalhava turnos duplos. A casa sobrevivia com cheiros de detergente barato e café requentado. O amor morava ali, mas sempre a correr. Foi assim que eu me tornei a irmã que virou mãe sem um ritual, sem aviso, só com um "aguenta mais um bocadinho, Judith". As pessoas acham que cuidar é um gesto bonito nas fotografias. Mal sabem que por dentro dói ficar grande depressa demais. Enquanto as colegas pensavam em festas de fim de semana, eu fazia contas. Em vez de pulseiras, eu trazia da rua sacos de pão. Em vez de segredos, aprendi listas. Febre, xarope, recados colados no frigorífico. A Emma confiava em mim de um jeito que me derretia e me prendia. "És a minha pessoa", sussurrava ela, com o queixo a tremer, antes de adormecer. E eu era. Fui. Talvez demais. A casa da mãe tinha um corredor comprido com um relógio que batia alto. Cada badalada era uma lembrança de que o tempo dos outros andava. O nosso, às vezes, estagnava. Nas paredes, as marcas de lápis das nossas alturas, ano após ano. A minha linha sempre 2 dedos acima da dela. Os sonhos, esses, muitas vezes invertidos. Ela corria para a frente, leve. Eu voltava para trás, para garantir que o chão não abria. Quando a mãe adoeceu e o ar passou a ter cheiro a desinfetante e esperança cansada, não hesitei. Organizei comprimidos por cores, aprendi a linguagem seca dos relatórios médicos e troquei férias por salas de espera. Houve noites em que me esqueci do meu nome. Bastava que a Emma dissesse "fica" para eu obedecer, como se fosse uma ordem santa. Há feridas que a família não vê porque quem cuida aprende a fazer silêncio. Eu aparecia impecável, cabelo preso, sorriso curto, a frase pronta, está tudo controlado, mesmo quando a mão tremia por baixo da mesa. A Emma aparecia quando queria, incapaz de olhar o sofrimento de frente. Eu dizia a mim mesma que cada ausência dela era só medo mal resolvido, e perdoava. Sempre perdoava. Porque o amor, ensinaram-me, é ceder espaço. Eu não sabia que estava a ceder a casa inteira. Quando a mãe partiu, a casa ficou. Pequena, torta, mas inteira cheirando a perfume barato e a tardes de domingo. Era o que restava do nosso nós. Eu passava os dedos pelas marcas no rodapé e sentia uma paz áspera. Eu tinha conseguido. Tinha mantido tudo de pé. A Emma chorou ao telefone. Disse que não aguentava hospital nenhum. E eu respondi: "Eu sei." 3 sílabas que sempre a livravam da culpa. Eu ainda acreditava que a minha força podia ser suficiente para 2. Foi nesse intervalo entre o luto e o hábito que escutei pela primeira vez uma pergunta que me cortou por dentro. "Quem é que cuida de ti, Judith?" Não soube responder. O corpo estava cansado como quem subiu uma montanha descalça. O coração cheio de migalhas de promessas antigas. Eu tinha passado metade da vida a segurar portas para que o vento não levasse ninguém. Não reparei que, do lado de fora, já se preparava uma tempestade com o meu nome. Há histórias que começam com um pedido impossível. A minha começa com um sorriso impecável e a palavra família dita como senha. Nesse dia, quando a Emma entrou com a sua bolsa cara e a pressa dos que nunca esperaram por nada, eu ainda quis ver a menina que se escondia nos meus braços nos dias de trovoada. Em vez disso, encontrei outra coisa. Um cálculo frio, uma conta por saldar, um amor com faturas. E é aqui que a minha voz muda de tom. Porque às vezes, o peso que carregamos toda a vida é justamente o que nos empurra para o precipício. Eu não sabia ainda, mas o primeiro empurrão vinha a caminho embrulhado em risos, num jantar em família, e com um número que, dito em voz baixa, fazia tremer qualquer parede de memória. Quando o amor vira dívida, o primeiro sinal é simples. Alguém confunde a tua generosidade com obrigação. E naquela noite,
A Emma confundiu a minha vida inteira com 50 mil. Há maneiras delicadas de roubar alguém. Nem sempre envolvem cofres ou janelas partidas. Às vezes começam com um "só desta vez", dito por quem sabe exatamente onde dói. Com a Emma foi assim. Primeiro o aluguel, atrasado por culpa do senhorio. Depois o carro que morreu na ponte 25 de abril. A seguir uma viagem relâmpago para espairecer. Juro que preciso disto para não desabar. Eu respirava fundo, olhava para as marcas de lápis na parede da cozinha da mãe e dizia: está bem. Acreditava que o amor era uma conta que eu pagava sem perguntar o valor. As histórias nas redes mostravam praias e copos de vinho com legendas perfeitas. As minhas noites tinham e-mails do trabalho, contas de farmácia que ainda vinham em nome da mãe, e cansaço nos ossos. Quando eu hesitava, a Emma encontrava sempre a frase certa para me desalmar. Se a mãe estivesse aqui, ajudava. Tu sabes que sim. Era um golpe baixo e funcionava como um feitiço. Eu transferia. Ela agradecia com um coração, um áudio de 10 segundos e mais silêncio. Comecei a reparar nos padrões. Nos dias em que eu recebia o salário, a Emma surgia com urgências novas. Quando eu, num raro gesto de autoproteção, dizia "não posso", ela virava o rosto no ecrã. Tu és a forte. Eu não sou como tu. Como se a minha força fosse uma nascerada infinita e não um poço a secar. Marcos, o noivo, também apareceu nesse roteiro. Educado, sorridente, mas com a paciência calculada de quem espera por uma porta que vai ceder. Judite, a Emma só precisa de um impulso. Depois devolvemos. Família é para estas coisas. Família. Outra vez a senha. Eu, que aprendi a ficar sem pedir, comecei a sentir uma raiva miúda crescer no peito. Não era contra ela, eu dizia. Era contra mim mesma por permitir. A primeira vez que tentei pôr um limite. Desta vez não, Emma. Estou a apertar também. Ouvi o silêncio do outro lado e, a seguir, a acusação disfarçada. Quando eu precisei, tu viraste as costas. Quis gritar que não. Que eu nunca virei as costas a ninguém. Que o meu corpo é que andava dobrado de tanto segurar. Mas calei. Cuidadores aprendem a culpar-se com elegância. O pior não era o dinheiro. Era o entendimento secreto de que eu, para ela, deixara de ser pessoa e passara a ser recurso. Um cartão multibanco com PIN previsível. Culpa, memória da mãe. Tu és a forte. Eu via os stories de vestidos e jantares e sentia uma punhalada de humilhação. Como é que alguém tão meu não percebia o preço do meu sim? Não em euros, mas em pedaços de mim. Houve um dia em que me sentei no chão da sala, junto à mala de documentos da mãe. Encontrei um bilhete antigo, escrito à pressa. Judy, não te esqueças de ti. Senti a garganta fechar. Talvez a mãe sempre tivesse sabido que eu confundiria amar com pagar. Talvez o meu maior erro fosse acreditar que contas de afeto se quitam com transferências. Nessa semana, decidi que o próximo não seria inteiro. Ensaiava frases no banho, treinava a voz para não tremer. Eu precisava que a Emma me visse não como a fonte que corre sempre, mas como pessoa com sede. E foi exatamente nesse momento de coragem recém-nascida que ela me telefonou, doce como quem traz flores. Um jantar só de família para recomeçarmos do zero, eu prometo. Eu fui. Levei uma esperança pequena no bolso, como quem carrega um fósforo numa noite de apagão. Não imaginava que, entre velas lindas e copos cintilantes, a palavra família viria embrulhada num número preciso e numa proposta impossível, e que, por trás dos sorrisos, estariam à espera papéis capazes de transformar o meu luto em crédito fácil. Foi aí que ouvi o preço da minha vida inteira. 50 mil. E para pagá-los, a minha irmã pediu a casa da nossa mãe. O jantar parecia cuidadosamente ensaiado. A mesa iluminada por luzes quentes, taças alinhadas, Emma com um sorriso que oscilava entre a doçura teatral e a expectativa. Marcos ao lado dela usava aquele tipo de elegância que cheira a cálculo blazer justo, relógio caro, aperto de mão prolongado demais, como se quisesse deixar a marca dos dedos na nossa relação familiar. Eu sentei-me devagar,
tentando convencer-me de que talvez, só talvez, aquele fosse um recomeço. Emma começou leve. Perguntou do meu trabalho, elogiou o meu colar, fingiu lembrar a cor do vestido que eu usava num aniversário de infância. A conversa parecia um colchão de algodão doce, mas havia farpas escondidas o olhar nervoso dela a cada vez que Marcos cruzava os olhos com os 3 homens sentados ao fundo. 3 desconhecidos sem pratos, apenas pastas de couro. Eu reparei, eu senti, mas a minha esperança, cega e teimosa, ainda sussurrou. Talvez sejam só amigos do Marcos. Foi quando os pratos principais chegaram que Emma pousou os talheres, entrelaçou os dedos e disse com a voz calma demais para ser sincera: Maninha, precisamos falar da casa da mãe. O mundo ficou silencioso por dentro. Aquele assunto não vinha embalado em reconciliação, vinha com cheiro de transação. Ela prosseguiu com naturalidade assustadora. Encontramos o lugar perfeito para o casamento. Um sonho, Judy, mas custa cerca de 50 mil euros. Queremos que vendas a casa e repartamos o dinheiro. É justo, somos as 2 filhas. Justo. A palavra caiu como vidro estilhaçado no meu peito. Aquela casa, o corredor com o relógio que marcava o ritmo dos nossos medos de infância, a cozinha onde a mãe dançava desajeitadamente aos domingos, o jardim onde enterramos um gato e juramos que ficaríamos sempre juntas, agora era apenas um ativo financeiro numa planilha de casamento. Eu respirei fundo. A dor veio primeiro, depois a incredulidade e, por fim, um tipo de frieza que eu nunca tinha sentido, o aviso interno de que algo precioso estava a ser violado. Eu falei: posso oferecer-vos 10 mil como presente de casamento. É o máximo que posso sem vender a casa. Não deu tempo para a oferta pousar. Marcos riu não alto, mas suficiente para zombar. 10 mil? Isso não chega nem para a decoração. Emma cruzou os braços. A doçura derreteu-se, deixando à mostra uma impaciência ácida. Sério, Judith? Depois de tudo? Estás mesmo a escolher paredes velhas em vez de mim? Era isso. A nossa história inteira reduzida a uma escolha financeira. Amor convertido em moeda, memórias confrontadas com orçamentos. O pior não foi o pedido, foi o facto de que, nos olhos dela, aquilo era natural. Ela não via o que estava a pedir, via apenas o que queria receber. Dentro de mim, algo estalou. Não como raiva explosiva, mas como uma rachadura lenta, irreversível. Eu percebi que não era a primeira vez que ela me pedia algo impossível, mas era a primeira vez que ela queria arrancar algo que mantinha a minha identidade de pé. Fiquei calada. Não por submissão, mas porque, naquele instante, eu entendi o perigo de responder com emoção. Então olhei fixo para Emma e disse apenas: essa casa é a última coisa que me liga à mãe. Não vou vendê-la. Insubscribed IN. Ela suspirou fundo, como quem escuta um capricho infantil. Os 3 homens das pastas ao fundo levantaram discretamente, prontos. Marcos inclinou-se para a frente com um sorriso estudado. Talvez possamos explicar melhor, Judith. Há formas legais de facilitar esse processo. E foi nesse exato segundo que eu percebi. Aquilo não era um pedido. Era uma investida, uma tentativa de tomada, um plano que assumia que eu diria sim, como sempre fiz. Mas desta vez, eu não disse. Levantámo-nos da mesa com uma tensão que nem o vinho conseguiu dissolver. A Emma saiu irritada, jogando o olhar como quem acusa uma traição. Mas ali, sozinha na mesa, com a mão a tremer sobre o guardanapo, eu soube que aquele não seria apenas o primeiro capítulo de algo muito maior e muito mais perigoso. Quando percebem que não vai ceder, alguns deixam cair a máscara. Outros planeiam emboscas com flores, bolo e advogados. In fact, Sumida said it is very fine a day. O convite chegou com voz doce e pontuação perfeita. Jantar de aniversário, só a família, para recomeçarmos do zero. A mensagem da Emma tinha emojis de bolo, coração e uma promessa. Sem assuntos pesados, eu juro. Li 3 vezes, como quem apalpa um vidro para saber se é mesmo janela ou espelho. No meu peito, algo vacilou entre esperança e alerta.
Jim encostou a mão no meu ombro, uma âncora discreta. Queres ir? Yuki. Quis acreditar que, por um milagre tardio, ela ainda sabia ser irmã sem pedir troco. No quarto, enquanto eu trocava de blusa, Jim tirou da gaveta um gravador minúsculo, do tamanho de um isqueiro. Pousou-o na palma da mão como quem oferece um amuleto. Não é para provocar, é para te proteger. Achas mesmo? Acho que quem já levou uma porta na cara aprende a ir com o pé a meio. Se for apenas jantar, ele nem sai do bolso. If you two want divided, ele respirou, firme. E lembra, aqui, gravar a própria conversa é permitido. Se te pressionarem, a tua voz não vai se perder. Não era um plano de guerra, era um colete salva-vidas. O restaurante parecia cenário. Velas, toalhas com dobras nítidas, música ao piano. Emma estava linda como uma promessa velha polida de novo. Abraçou-me com perfume caro e mãos frias. Feliz aniversário, maninha. End quote. I be loved. Os olhos dela passaram por Jim. Pousaram por um instante na minha bolsa, aquele olhar que mede, não que ama. Marcos surgiu logo atrás, cheiro a aftershave e controle, e apontou para a mesa no canto mais reservado. Ali, 3 homens de fato cinzento conversavam baixo, sem pratos, só pastas de couro. Senti o estômago avisar com um nó. Quem são? Colegas do Marcos, vão já embora. Emma respondeu rápido demais. Os primeiros minutos foram quase gentis. Falaram de trabalho, riram do garçom que trocou um vinho, relembraram uma fotografia antiga. O bolo apareceu cedo, as velas acesas como uma bênção ensaiada. Eu fechei os olhos para soprar e por um segundo acreditei. Quando os abri, Marcos já estava com um envelope creme nas mãos, o sorriso alinhado ao corte do blazer. Antes da sobremesa, queríamos só facilitar a vida de todos. Facilitar. A palavra soou como armadilha com tapete vermelho. Ele empurrou o envelope na minha direção. Dentro, um documento de linguagem macia e veneno técnico. Fideicomisso, gestão partilhada, otimização de herança. Eu li rápido e sangrei devagar. No fim, traduzia-se assim: cede a casa, Judite, e deixa que a gente administre a tua memória. É para não ter confusão entre irmãs, Emma disse, voz aveludada, olhos cheios de urgência emprestada. Assinamos hoje, o advogado já explicou tudo. Um dos homens levantou-se, apresentou-se como doutor, qualquer coisa, e falou no tom polido de quem transforma afeto em cláusula. É um instrumento moderno. Todos saem a ganhar. Olhei para Jim. Ele sustentou o meu olhar com um "estou aqui" que cabia inteiro num piscar de olhos. Senti o gravador roçar o forro da bolsa frio, concreto, minha fronteira. Emma, eu disse baixo. Tu prometeste que era só jantar. O verniz estalou. E o teu presente é resolvermos isto de uma vez. Isto é a casa da mãe. É uma casa, Judite. Paredes. O meu casamento precisa acontecer. Marcos inclinou-se, paciente como uma lâmina. Se a Judite não quer vender, que assine o trust. A casa fica, mas a gestão passa para quem sabe usar o ativo. Foi ali que percebi. Não era reconciliação, era operação. Não era família, era aquisição hostil com laços de sangue. A sala pareceu encolher. O piano calou, e dentro de mim, aquela voz que costuma tremer endireitou as costas. Não. 6 letras, uma ponte queimando atrás. O advogado pigarreou. Marcos sorriu com dentes. Emma arregalou os olhos. Judite não dramatiza. Ela sibilou. Só assina. Eu abri a bolsa. Devagar. Pousei o gravador no centro da mesa. A luz vermelha ainda não piscava. Vamos ser claros, eu disse. Isto é um jantar ou uma tentativa de me coagir a transferir o que é meu? Se é a segunda, eu quero tudo o que disserem aqui bem guardado. Silêncio. O advogado olhou para Marcos. Marcos olhou para Emma. Emma olhou para mim como quem olha para uma porta que de repente virou parede. Jim, calmo, completou. A Judite está a proteger-se. Sigam ou parem.
Emma tentou um último gesto de ternura ensinada. A mão por cima da minha, o aperto calculado. Maninha, é só uma assinatura. Não é só uma assinatura, é a nossa história toda. E liguei o gravador. O que veio depois foi uma coreografia torta de frases cortadas, ameaças cobertas de açúcar e paciência jurídica esculpida para cansar. Mas, a cada é para teu bem, a luz vermelha devolvia-me a coluna. Quando percebem que não vai ceder, alguns mudam de estratégia. Emma mudou de rosto. Estás a acabar com o meu casamento. Vais fazer-me passar vergonha. Eu respirei pelo nariz, forte, para não desabar. Eu cansei de financiar o teu silêncio e a tua pressa. Hoje eu financio a minha paz. To have nodded. Levantamo-nos antes da sobremesa. Os homens de fato fizeram-se fumo. O envelope ficou como um resto de incêndio no prato vazio. Saí do restaurante com a sensação agridoce de quem perde uma versão de alguém e recupera uma versão de si. Na rua, o vento frio acertou-me o rosto, primeiro ardor, depois claridade. Jean apertou a minha mão e não disse nada. Não era preciso. No caminho para casa, percebi que a gravação tinha outra utilidade. Não era para ameaçar. Era para lembrar-me, amanhã, do som da minha própria coragem. E sem saber, eu já tinha nas mãos a peça que faltava para a próxima sala, onde iriam me julgar não com togas, mas com brindes e sorrisos para a fotografia. Na festa de noivado, eu não levei flores. Levei 10 segundos de verdade e foi o suficiente para transformar um brinde em sentença. O salão estava vestido para a fotografia. Luzes penduradas como constelações domesticadas, mesas com arranjos brancos, talheres que brilhavam como promessas. Emma suspendia-se no centro com um vestido marfim que pedia aplauso. Marcos, a seu lado, segurava a cintura dela com a coreografia certa para uma vida que parecia já ensaiada. Eu fiquei perto da porta, o corpo inteiro a medir o chão, cada passo um acordo com a própria coragem. No bolso, o gravador, pequeno como um fósforo, inflamável como um. Os brindes começaram com as histórias perfeitas. A amiga de infância falou de amor verdadeiro. O primo exaltou a cumplicidade rara. A mãe de Marcos, olhos já marejados, agradeceu por acolher a Emma como filha. Eu senti as palavras abaterem nas minhas costelas como ondas repetidas. Por um instante pensei em ir embora, deixar que a ficção vencesse. Mas há momentos em que a paz é covarde e eu não vim aprender a fugir. Levantei a mão. A sala branda sempre que alguém não programado pede voz. Caminhei até o centro, e cada olhar que se virava para mim era um testemunho da minha própria escolha. Pousei a taça para não tremer visível. Eu não planejei falar hoje, comecei, mas o amor que vocês estão a celebrar merece ser verdade. No canto, Emma empalideceu primeiro, depois recompôs o sorriso como quem estica um pano sobre uma mancha. Marcos firmou o maxilar. E continuei. Há 2 semanas, eu fui convidada para um jantar de recomeço. Em vez de bolo, trouxeram documentos. Em vez de abraço, pressão. Pediram que eu cedesse a casa da nossa mãe para financiar este casamento. Um murmúrio correu como um arrepio pelos ombros da sala. Puxei o gravador do bolso. O clique do botão soou mais alto que a música. E então, a sala ouviu. A voz de Emma exigindo: assina, é justo, somos as 2 filhas. A de Marcos, polida e fria. 10.000 não é nada, não sejas egoísta. 10 segundos. Suficientes. O silêncio que veio depois não era vazio, era veredicto. Alguém deixou cair um talher. A mãe de Marcos procurou o olhar do filho e recebeu desvio. Depois, as mãos dela subiram ao rosto como quem tenta segurar a vergonha antes que ela caia no chão. A amiga de infância de Emma levou a mão ao peito, murmurando eu sabia que havia qualquer coisa errada. Um tio limpou a garganta para dizer alguma coisa em defesa dos noivos, mas a frase morreu-lhe nos lábios. Emma deu um passo à frente, e o vestido arrastou um som de papel a rasgar. Isso é fora de contexto, atirou. A Judite está a distorcer. É a tua voz, respondi calmo. Eu limitei-me a não a perder. It's not high. Marcos tentou outra via a via da ordem.
Esta exposição é desnecessária. Questões de família resolvem-se em família. Tentamos, devolvi. Trouxeram advogados para o meu jantar de aniversário. Houve aplausos nervosos, desses que não são de apoio, mas de descarga. A mãe de Marcos deu um passo à frente. Olhou para Emma com uma dor antiga, dessas que aparecem quando o orgulho acaba. Nós íamos ajudar com parte do casamento, disse, voz baixa, mas não com alicerces podres. It's not have to buy B-Day. Marcos voltou-se para ela. Mãe, e parou. Não havia argumento que coubesse naquele olhar. Eu virei-me para Emma. Por um segundo, vi a menina dos trovões, olhos grandes, boca a tremer. Por outro, vi a mulher que me empurrou para um abismo com um sorriso. As duas existiam, mas só uma segurava a caneta. E a caneta já tinha escrito demais por cima da minha pele. Emma, falei, eu não te devo a casa da mãe. Eu devo-lhe, e a mim mesma, a honestidade de não te deixar transformá-la em moeda. O cerimonialista tentou recuperar o roteiro com música, mas o salão já não era palco, era tribunal. As conversas rachazam-se em ilhas. Um primo aproximou-se para sussurrar força. Uma tia perguntou, num tom que queria ser neutralidade, e era culpa. Não dava para resolver sem escândalo? O escândalo foi o que tentaram fazer no escuro, respondi. Isto é só luz. Emma corou. Não o choro da ferida antiga, o choro da descoberta de que a estratégia falhou. Marcos afastou a mão da cintura dela como quem retira investimento. Eu senti pena, e em seguida senti-me culpada por sentir pena. Depois, respirei fundo e deixei que a culpa passasse. A compaixão não me obrigava a ser cúmplice. Não fiquei para ver a decoração desmontar-se devagar. Saí com o gravador mais leve no bolso e uma estranha verticalidade dentro do peito. No estacionamento, o ar tinha outro gosto. Fim e princípio ao mesmo tempo. Jim encostou-se ao carro, olhos a perguntar: estás bem? Eu estava e não estava. É assim com feridas certas. Doem e libertam. Enquanto nos afastávamos, o telemóvel começou a vibrar, mensagens a pingar. Cancelamentos, desculpas, perguntas, versões. O futuro já se mexia como um enxame. Eu sabia que as consequências viriam rápidas. Listas de presença a encolher, cheques a desaparecer, alianças a ganharem peso indesejado. O que eu não sabia, e aprendi naquela noite, é que a verdade tem o som exato de uma porta a fechar e de outra a abrir. Na manhã seguinte, metade dos convites tinha voltado para a gaveta e o noivado perdeu a pressa. Eu também perdi uma ilusão e ganhei algo mais difícil: espaço para escolher a minha paz. Na manhã seguinte, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. O telemóvel vibrava num ritmo ansioso. Convites cancelados. Lamentamos, mas promessas a desfazer-se com a mesma rapidez com que tinham sido feitas. A mãe de Marcos enviou uma mensagem curta: não serei cúmplice. O pai, outra: que isto nos ensine. E, ao meio-dia, uma notícia que não vinha como surpresa, mas doeu mesmo assim: o casamento indefinido até novo aviso. O amor que exigiu 50.000 não suportou 10 segundos de verdade. Emma ligou ao fim da tarde. A voz dela veio embargada, tropeçando entre desculpas e ordens, como sempre fez. Diz que a gravação é falsa. Diz que foi um mal-entendido. Tu sabes como eu fico sob pressão. Fechei os olhos. Lembrei-me da menina que tremia com trovões e da mulher que aprendeu a transformar o medo em ferramenta. Eu não vou desfazer a realidade para te poupar da consequência, respondi serena. Desta vez, eu escolho ficar do meu lado. Date on Dance. O silêncio dela foi um espelho. De um lado, a minha culpa antiga, do outro, a minha fronteira nova. Passei os dias seguintes a reconstruir o que restou de mim. Abri as janelas da casa e deixei o ar frio arrumar o que a dor desorganizou. O quarto de costura da mãe virou o meu ateliê. Trouxe uma mesa simples, uma cadeira que não machucasse as costas, plantas que gostam de sol da manhã. Na parede, pendurei a fita métrica que ela usava para tirar medidas. Por baixo, escrevi num papel pequeno:
paz também se costura. O jardim, que a Emma sempre achou pequeno demais para piqueniques perfeitos, voltou a ser sementeira de coisas possíveis. Manjericão, lavanda, tomates teimosos. Aprendi a regar devagar, como quem conversa. O tempo ali já não era inimigo, era chão. A culpa vinha em ondas. A cada uma, eu respondia com um gesto concreto. Doei roupas que já não me cabiam não por tamanho, mas por história. Separei os papéis da mãe. Guardei cartas num envelope só para memórias bonitas. Recusei os telefonemas que vinham sem respeito. Descobri que dizer não é um músculo. Treme no início, queima um pouco, mas depois sustenta o corpo. A cada não inteiro, eu recuperava um sim meu para dormir sem sobressalto, para jantar sem contas na cabeça, para existir sem provar nada a ninguém. Jim, paciente, aprendeu o silêncio certo, aquele que não é omissão, é abrigo. Às vezes, chegava à casa e encontrava-me sentada no chão da sala, a mão a percorrer as marcas de lápis no rodapé. Sentava ao meu lado sem pedir explicações. Como está a tua respiração hoje? Perguntava. Mais larga, eu dizia. E era verdade. Há dores que diminuem quando a gente para de as alimentar com justificativas. Uma tia insistiu que família é para se perdoar sempre. Eu respondi com algo que demorei anos a aprender. Perdoar não é devolver a chave a quem incendiou a sala. O amor, descobri, não é uma quantia que aumenta só porque a gente paga sem olhar. Às vezes é um campo que só floresce quando a gente cerca, aduba, e não permite que pisem. Coloquei limites como quem instala janelas novas, para continuar a ver o mundo, sem deixar entrar a corrente de ar que adoece. Quando a casa finalmente voltou a respirar no seu próprio ritmo, percebi que a minha história com a Emma não estava resolvida. Estava colocada no lugar possível. Se um dia ela bater a porta sem papéis escondidos, sem contas, sem máscaras, eu vou abrir. Mas a mesa onde a nossa família comeu tantas vezes já não servirá para negociações. Serve para pão quente, café e conversas que não cobram nada. Numa tarde de domingo, sentei no jardim e ouvi a rua. Crianças a correr, um cão a latir, alguém ensaiando guitarra ao longe. Pensei na mãe. Se ela estivesse aqui, talvez sorrisse torto e dissesse: "Demoraste, filha, mas chegaste." E eu responderia: "Cheguei por dentro." Porque a verdadeira vitória não foi adiar um casamento, foi parar de adiar-me. Escolher a paz não me tornou mais dura, tornou-me mais inteira. Não me roubou a compaixão, devolveu-me a dignidade. E, se tu que me ouves, estás a segurar uma casa, um nome, um corpo, uma história sozinha, porque alguém te convenceu de que amor é débito automático, desliga. Reaprende a pagar a ti. O preço é alto, eu sei, mas a liberdade não tem juros. Eu escolhi a minha paz, e isso mudou tudo. Se esta história te encontrou no momento certo, partilha nos comentários. O que é que precisas de proteger hoje? Se quiseres continuar comigo, no próximo vídeo eu vou revelar 3 sinais de abuso financeiro na família que se disfarçam de cuidado e como estabelecer limites sem te perder pelo caminho.